ministério por pouco tempo, né, Lucas? Mas meu irmão no ministério. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, que acabamos de ouvir, Jesus nos dirige em palavras que atravessam os séculos e chegam até nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é apenas uma metáfora bonita, um modo de enfeitar as coisas, é uma missão. Jesus nos confia uma identidade e uma responsabilidade. Mas em que sentido podemos ser o sal e a luz? Certamente não por nós mesmos, por nós somos trevas. Somente Cristo é a verdadeira luz, somente Ele dá sabor à vida. Nós participamos dessa luz e desse sabor na medida em que nos deixamos transformar por Ele. Se queremos ser sal da terra, se queremos ser luz do mundo, precisamos assumir a responsabilidade que nos é delegada no nosso batismo. Essa responsabilidade não vem com o nosso amadurecimento. É claro que com o amadurecimento nós tomamos ciência por completo daquilo que precisamos fazer, mas o nosso batismo nos delega esta responsabilidade que temos de continuar essa obra até o dia que Jesus volte novamente. Jesus é o sal da terra, porque sem Ele o mundo perde o gosto da eternidade, torna-se insípido, sem sabor, se corrompe como o alimento sem sal. Vemos tantas pessoas que estão se deixando corromper pelas coisas da vida, perdendo o gosto pela eternidade. Se nós perguntarmos às pessoas, a grande maioria vai dizer que prefere curtir a vida do que pensar na eternidade. Isso já é perder o gosto do sal, que é o próprio Jesus nas nossas vidas. Isso é perder o gosto pelas melhores coisas. O nosso tempo aqui é tão passageiro, é tão rápido. Ouvimos agora, no início da celebração, as intenções, e o padre rezava por pessoas que faleceram há 4 dias, que há 5 dias atrás estava no meio de nós, que não importa a idade, o que importa é tomarmos gosto pelo sal da salvação, e só tomamos gosto por esse sal nos aproximando do Cristo que vive, e enquanto Ele vive em nós, precisamos buscar essa chama de novo, que vamos falar da luz daqui a pouco, mas buscar o sabor da vida, não se contentar com pouco, não se contentar com o que parece ser a melhor das coisas. O sal é a sua divindade, é a divindade do Cristo, seu Espírito introduzido no mundo pela encarnação e pela ressurreição. São Bernardo dizia: tudo é sem gosto se não encontro o nome de Jesus. Tudo não tem gosto. Não há prazer que se sustente se nesse prazer que temos nós não pudermos colocar o nome de Jesus junto conosco. Tudo então perde o gosto, perde o sabor. Jesus também é a luz do mundo. Ele ilumina nossas trevas, revela o caminho, dá sentido à nossa vida. Sem Ele caminhamos na escuridão, com Ele podemos refletir sua luz, como a lua reflete a luz do sol. E é bonito isso, temos noites escuras, né? Época de lua nova, não tem lua no céu. O céu é completa escuridão. Na lua cheia, reflete a luz do sol, e temos noites com uma claridade muito intensa. Na cidade nem tanto, porque as luzes apagam esse brilho, mas no interior nós podemos ver, podemos sentir essa luz do sol que ilumina até durante a noite. Nós precisamos ser, como diz São Bernardo,
como luas cheias, para refletir esse brilho de Deus que existe em cada um de nós. Ora, foi-nos acesa, no dia do nosso batismo, uma chama em nós, entregue pelo Espírito Santo de Deus, e esta chama não se apaga, porque independe da nossa vontade ela estar acesa, mas às vezes jogamos tantas coisas em cima dessa luz que nós a sufocamos, embora ela não se apague, mas é uma luz que vai diminuindo. A responsabilidade em ser cristão é tirar de dentro de nós estas coisas que colocamos para que a luz possa brilhar novamente dentro de nós, que nós possamos ser, com essa luz, farol para tantas pessoas, e até do nosso lado, até aquele vizinho, até aquele parente que precisa vislumbrar, sentir essa luz dentro de nós. No batismo recebemos essa missão, e a igreja expressa isso com ritos muito significativos. Quem já participou de algum batismo, como convidado, que todos participamos no nosso, mas não nos lembramos, vão lembrar disso. O sal, para sermos fervorosos do Espírito, a vela acesa, que para a nossa vida brilhe diante dos homens. E São Paulo recorda com uma expressão tão grande, tão profunda: outrora eres trevas, agora sois luz no Senhor. E nós precisamos dessa frase, ter ela dentro de nós. Um dia eu fui treva, um dia eu andei na escuridão, mas eu tenho a luz que ilumina essa treva, porque essa luz vem do próprio Deus. Essa luz vem do Senhor que deve caminhar à minha frente, para o Senhor que precisa habitar dentro de cada um de nós. Não em nós mesmos, mas no Senhor. É Ele quem vem habitar em nós, fazendo de nossa vida um templo. Nossa tarefa é deixar transparecer essa presença luminosa, diminuindo a opacidade do egoísmo e da corrupção, para que Cristo se manifeste através de nós. Ser sal e luz significa testemunhar o Cristo que vive, que habita em cada um de nós. Não é carregar um peso impossível, mas permitir que Jesus continue sendo luz e sal no mundo por meio da nossa meditação, do nosso exemplo. Mas como concretamente nós podemos ser luz e sal para o outro? Como podemos fazer isso? Vivendo intensamente a nossa fé, comunicando aos outros a alegria e a capacidade de amar a Jesus que se dá a cada um de nós, atendendo de forma prática aquilo que os nossos sacerdotes pedem e nos instruem, que nos ensinam, que nos corrigem. Ser manso, ser humilde com relação a aceitar aquilo que está sendo entregue a cada um de nós. Todo mundo queria ser rico, mas nem todo mundo é. Então, que nós possamos ter a humildade de aceitar aquilo que temos para poder conseguir partilhar aquilo que somos, praticando atitudes eloquentes, ou seja, ser amável, ser misericordioso, ter generosidade. Muitas vezes o testemunho da bondade fala alto, muito mais alto que o testemunho da verdade. Muitas vezes, ser bom é muito mais forte do que ser verdadeiro. Realizando boas obras, como nos lembra Isaías, repartir o pão com o faminto, dar abrigo ao desabrigado, vestir o maltrapilho, eis o que significa ser luz do mundo. Ser luz do mundo não é andar com uma lanterna, mas é testemunhar com a própria vida a graça e a misericórdia que Deus tem por cada um de nós.
Nós não podemos ignorar essa lógica. Há milhões de pessoas que passam fome. Muitas não têm casa, inclusive perto de nós. Fingir que não vemos é agir como o levita, que passou ao largo do ferido na estrada para Jericó. Lembram dessa parábola, né? Deus do céu, um ferido estava à beira do caminho, e veio o levita, veio o sacerdote, e todos passaram, porque cada um tinha uma desculpa. Nós não podemos dar desculpa ao que é necessitado. E aqui eu abro um parêntese, com alguma gravidade, para falar dos nossos vicentinos. Quando eles pedem alguma coisa, e nós, se esquecer não tem problema, porque o outro vai dar. Não podemos pensar assim. Isso é egoísmo da nossa parte. Isso é não partilhar o que temos. Se achamos que temos pouco, saibamos que tem gente que não tem nada. E 1 quilo de alguma coisa, um punhado de arroz, um punhado de alguma coisa, vai fazer diferença na vida daquelas pessoas. E não fará diferença nas nossas vidas em abrir a mão e doar. Essa é a diferença. Jesus nos alerta para o risco da luz. Essa luz pode se apagar em nós. O sal pode perder o sabor. Isso não é uma hipótese distante, mas uma realidade do nosso dia a dia. O cristão que não tem gosto, que não tem sabor, é aquele cuja vida já não é informada pelo Evangelho. Torna-se incoerente, desprezado pelos homens e incapaz de dar o seu testemunho. Quando vivem assim, o mundo não sabe o que fazer com luzes apagadas e com sal sem sabor. O mundo não sabe o que fazer com luzes apagadas e com sal sem sabor. Eu não sei o que fazer com uma pessoa que não brilha, que não tem a luz de Deus. Eu não sei o que fazer com uma pessoa que vive simplesmente porque anda, porque fala e porque come, mas que não faz nada pelo bem do outro. E nós temos a ideia de desprezar, de colocar ao lado, de colocar à margem. Isso é verdade. Todos nós tendemos a desligar aquela pessoa de uma forma que para nós ela não exista mais, que para nós ela não signifique mais nada. Para renovar a nossa luz, nós precisamos ter intimidade com Deus, nos aproximar da Eucaristia, que é o lugar onde a chama de Deus é renovada nas nossas vidas. Cada semana ela reacende em nós o prodígio do batismo. Consagra-nos novamente como luz do mundo e sal da terra e nos dá a força necessária para cumprir com responsabilidade essa missão que nos foi delegada. Mas fiquemos tranquilos, não tenhamos medo, porque não estamos sozinhos nessa caminhada. É o Cristo que nos sustenta, Ele que é a luz verdadeira, e nós somos chamados a refletir essa luz no mundo. Ser sal e luz é deixar Cristo transparecer em nós, é viver de tal forma que os outros percebam que somente Ele dá sentido à vida, é praticar a bondade, repartir o pão, eliminar a violência e principalmente a arrogância, e começar pela própria casa a irradiar o mundo. Nós precisamos incendiar o mundo, mas quem somos nós? Se a nossa casa não estiver em chamas, se a nossa casa não estiver de joelhos, se a nossa casa junta, não olhar na mesma direção e ter o mesmo propósito, continuaremos sendo nada no mundo. Porque para sair para o mundo,
eu preciso deixar a minha casa em chama. Eu preciso deixar a minha casa ardente do desejo cada vez maior de assumir a responsabilidade e de estar na presença de Deus, renovando cada dia essa chama através da Eucaristia. Que a Eucaristia reacenda em nós esta chama e que possamos ser de fato sal da terra e luz do mundo, para que os homens, vendo as nossas boas obras, deem glória ao Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,